Tribunal Federal suspendeu em caráter provisório a Lei Escola Livre aqui em Alagoas. O ministro Luiz Roberto Barroso, que optou pela inconstitucionalidade, atendeu a um pedido de ações de entidades ligadas à educação. A lei é de autoria do deputado Ricardo Nezinho. Na época, ele não soube nem sequer explicar o objetivo do PL. A lei entrou em vigor em maio do ano passado. Falava-se em neutralidade quando o assunto fosse ideologia de gênero, religião e política dentro da sala de aula. A lei foi duramente criticada por especialistas em educação, mas pelo menos por enquanto venceu o bom senso. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Trânsito na L101 Norte, trecho da rodovia interditado por conta de obras de duplicação. Zona Azul volta a valer em Maceió. Justiça diz que a implantação é válida. SMTT planeja novo cronograma. E o gás de cozinha está mais caro. O consumidor deve pagar uma média de R$10 a mais pelo botijão. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, começa agora. Boa tarde. Quem circulou hoje pelo litoral norte de Maceió precisou ter paciência. O bloqueio da ponte de Jacarecica para obras de duplicação da L101 deixou o trânsito devagar, quase parando. As filas foram inevitáveis. O passageiro não ficou mofando no ônibus, mas para seguir viagem teve de caminhar para fazer baldeação. Essa aqui é para se pontuar, pegar o carro do outro lado. Tudo por causa do bloqueio da ponte sobre o rio Jacarecica. Tinham agentes coordenando o trânsito, mas também tiveram buzina, engarrafamento e condutor com a paciência pelas tampas. É um caos, uma obra dessa não tem condições, no meio da semana assim, um movimento desse. Atrapalha, né? Alguns desistiram da espera. Só lá pela Fernando Lima, e aí o gasto de combustível é outro, no jeito que tá caro. Quem teve de encarar a L101 Norte se viu numa fila gigante. Seria mais confortável se isso fosse feito na madrugada, durante a noite, né? Eu acho que isso facilitaria. Essa medida, segundo o Estado, é para garantir a segurança de pedestres e condutores durante o transporte e colocação das vigas ao longo da ponte. Essas obras fazem parte da duplicação da rodovia. Que nós estamos próximo a um fio de alta tensão, nós estamos trabalhando com guinchos muito altos e pode ter um acidente, e esse acidente aí seria fatal. Ou seja, durante o dia a visibilidade é melhor. A visibilidade é melhor. O bloqueio foi programado para 3 horários alternados ao longo do dia. A segunda rodada foi para as 11 da manhã, mas a ponte foi fechada com 5 minutos de antecedência e a reclamação comeu solta. É 11 horas, a gente não é 11 horas ainda. Segundo a Cetrand, responsável pela obra, a interdição só será realizada hoje. Melhor notícia que essa não tem para quem está no volante e precisa passar por estes lados. Neste momento, o tráfego de veículos na ponte está bloqueado até daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde. Então, condutores, é bom evitar a região. O Tribunal de Justiça de Alagoas obrigou os cartórios de registro de imóveis a darem o desconto de 50% nas taxas em caso de primeiro imóvel. A lei é federal, mas era cumprida aqui em Alagoas. Mas não era cumprida, aliás. Quem pagou o valor integral vai recorrer à Justiça. Lorena comprou um apartamento em dezembro do ano passado e quando foi ao cartório para fazer o registro do imóvel, se surpreendeu com o valor cobrado, mais de R$6 mil. E o pior, descobriu que não tinha direito ao desconto de 50% garantido por lei. Quando eu fui fazer o registro, foi uma surpresa mesmo. Primeiro, o cartório não aceitar o meu direito ao desconto de 50%. E segundo, não saber o valor exato que daria ao final. Agora, Lorena pretende entrar na justiça para rever este direito. Eu estou levantando a documentação porque eu estou entrando na justiça para reaver, esse dinheiro. De acordo com um levantamento feito pelo deputado estadual Rodrigo Cunha, Alagoas era o único estado do Brasil que não cumpria esta lei. Aqui eu deixo um aviso para todos que registraram um imóvel pela primeira vez a partir de
fevereiro de 2016, que tem o direito a receber de volta 50% daquilo que se gastou no cartório, dos emolumentos iniciais para registro. A Lei 6.015/73 não estava sendo cumprida aqui no Estado desde 2016, mas depois de várias discussões e reivindicações por parte de consumidores, de empresários do setor imobiliário, a Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas revogou a decisão e publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial uma resolução que restabelece o desconto de 50% no pagamento de custas cartoriais no registro do primeiro imóvel, se comprado pelo sistema financeiro de habitação. Agora, corretores, construtores se reúnem para discutir e lutar por outras taxas que consideram abusivas também. Há 11 anos atrás foi concedido um reajuste de 50% na tabela. E a gente olha para a tabela e não consegue entender como é que foi feito isso. Então, um questionamento que a gente gostaria de levantar aí também, como é que foi feito esse reajuste. E por que os valores das taxas cartoriais, os chamados emolumentos, são tão altos aqui em Alagoas? E qual o critério usado para definir esses preços? Veja as explicações com a presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, que deu palestra ontem sobre o assunto. Qual é a base para a cobrança dos emolumentos aqui no Estado? O Código de Custas. O Código de Custas ele é de 1971. De lá para cá, qual é a orientação, qual é a autorização que o tribunal tem? Há uma lei estadual de 1995 que autoriza que o Tribunal de Justiça faça a recomposição dos índices oficiais. No entanto, nessas atualizações, o tribunal ele não reconheceu de forma linear a atualização da moeda. Como assim? Muitas dessas atualizações, elas modificam o valor da cobrança, mas não modificam o valor base do imóvel. O que significa isso? Aqui em Alagoas hoje, um imóvel de R$200 mil, eu pago o mesmo valor para registrar de um imóvel de R$5 milhões. Então isso acaba comprometendo a população mais carente. A população que tem dificuldade, porque esse registro é repassado para o consumidor. Quem paga essa conta é o consumidor. Então, por exemplo, em São Paulo, um imóvel de R$200 mil, você vai pagar R$1.700 e pouco. Enquanto aqui em Alagoas, a partir da norma de 2016, é R$4.300. Então, num estado como Alagoas, muito mais pobre do que São Paulo, se paga muito mais. E eu volto a dizer, isso está onerando não é toda a sociedade, é principalmente a sociedade que precisa de mais apoio. Um ex-prefeito sertanejo é acusado pelo Ministério Público de comandar uma organização criminosa e a deflagração da Operação Buiú em São Miguel dos Campos. Esses são os detalhes de hoje do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Laispita. Olá, Sabrina, boa tarde. O ex-prefeito da cidade de Poço das Trincheiras, José Gildo Rodrigues Silva, e mais 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. Pesam contra ele os crimes de peculato, peculato furto, falsidade ideológica majorada, uso de documentos falsos, fraude em licitação e formação de organização criminosa no período de 2013 a 2016, o que levou o órgão a pedir não só a condenação do prefeito, como também das 16 pessoas ligadas a ele. A Polícia Federal realiza, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a operação denominada Buiú na cidade de São Miguel dos Campos. A investigação da operação foi iniciada há 3 meses e foi constatado que um ex-vereador e sua esposa teriam utilizado terceiros, aqueles funcionários fantasmas, como dizem, para desviar verbas da folha de pagamento da Câmara Municipal de São Miguel dos Campos, tendo resultado, em princípio, no prejuízo de mais de 500 mil aos cofres públicos. A 17ª Vara Criminal da capital expediu 13 mandados de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Os investigados vão responder pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. E a Prefeitura Municipal de Arapiraca divulgou a lista dos aprovados do processo seletivo emergencial e temporário da educação. Ao todo, foram mais de 23 mil inscritos para a ocupação de cerca de 600 vagas. A lista de classificados está sendo publicada com base nos dados exatos fornecidos pelos candidatos. Vale ressaltar que os convocados nesta primeira chamada terão que comprovar, através de documentos, todos os dados fornecidos no formulário de inscrição de acordo com o edital.
Como o contrato é emergencial, os aprovados serão imediatamente lotados nas instituições de ensino municipais. A lista completa desses aprovados vocês podem conferir no site 7segundos.com.br. Muito obrigada, Sabrina, e até amanhã. Obrigada, Laís. Até amanhã. E veja no próximo bloco, gás de cozinha está mais caro e Zona Azul volta a valer em Maceió. Em instantes.